Queridos, nessa tarde eu quero compartilhar uma mensagem que eu tenho colocado em prática até para vencer situações difíceis que eu passei e que de vez em quando, tenta assolar a minha alma. Eu sei que você que já passou por depressão, por ansiedade, por crise de pânico, também trava essa batalha, É uma batalha diária. Às vezes nós estamos tão bem, mas tem dias que nós precisamos realmente travar uma batalha. E a batalha é aqui, na nossa mente, nos nossos pensamentos, é onde está o nosso campo de batalha. Eu já indiquei aqui várias vezes que o livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, é maravilhoso para você vencer os pensamentos ruins. E eu quero falar um pouco sobre isso. Se você puder, aí em casa, quem está aqui comigo, abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo da Bíblia em Lamentações. Vamos ler o livro de Lamentações de Jeremias 3, 18 a 21, diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse texto é tão tremendo, principalmente se a gente entender o contexto em que ele foi escrito. Nessa época em que Jeremias se lamentou e escreveu Lamentações, a cidade de Jerusalém e também Judá, eles haviam sido invadidos pela Babilônia, por Nabucodonosor, E o que aconteceu? Eles destruíram o templo e destruíram a cidade. Mas, como em toda guerra, eles atacaram de maneira estratégica. Quem que eles atacaram e quem que eles levaram para o cativeiro? Eles levaram os reis, os nobres, que nós podemos dizer os políticos, da época. Eles levaram o povo que era líder religioso, todos os cabeças, que eram líderes eclesiásticos, eles levaram cativos, e eles levaram os intelectuais. Quem ficou então em Judá? Os camponeses ficaram em Judá. E eles ficaram sem um líder, eles ficaram sem direção, eles ficaram sem uma liderança. E o que aconteceu então? Esse povo começou a ser oprimido. E aos poucos eles começaram a perder a sua identidade como povo de Deus, como povo de Israel. E eles passaram muitos perrengues ali sozinhos, sem o líder, Falo sozinhos porque eles estavam sem o líder. Apesar de uma pequena parcela do povo apenas ter sido levado cativo, o povo que ficou, os camponeses, sofreram bastante. Eles sofreram batalhas, eles sofreram execuções, alguns foram executados, eles sofreram pela fome e por doenças. Exatamente algumas coisas que nós temos passado hoje, Fome, doença. E o livro de Lamentações é um lamento daquilo que foi perdido. Então, se você ler o livro de Lamentações, você vai ver o quanto Jeremias lamenta aquilo que foi destruído, aquilo que foi perdido, as pessoas que estão ali sentadas na miséria. Então, ele faz lamentação sobre isso. Lá em Israel, eles leem o livro de Lamentações uma vez por ano, o livro inteiro, para se lembrar das coisas que aconteceram. Mas também, o livro de Lamentações, além de mostrar toda a tribulação, a angústia do povo, ele também traz um convite ao arrependimento. Quando nós somos provados nas nossas dores, nas tribulações, nas aflições, nas perseguições, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Acusar o outro, Eu estou assim por causa do fulano, do ciclano, de não sei o quê, eu já fiz muito isso, Mas Deus trabalhou no meu coração. Então, é a primeira coisa que a gente faz. Mas o livro de Lamentações, ele nos leva a pensar primeiramente numa pergunta: qual foi o pecado que eu cometi para atrair a destruição sobre mim? Será que eu preciso confessar algum pecado? Será que tem algum pecado oculto no meu coração? Será que eu preciso consertar com alguma pessoa, algum relacionamento quebrado? É a primeira coisa que eu preciso pensar. E tirar de mim aquela tendência acusadora, Lá em Isaías 58, o Senhor fala assim que o jejum que ele detesta é aquele jejum que a pessoa jejua e chega diante de Deus só para acusar o outro. Olha o que o fulano fez, olha o que o fulano falou, olha que não sei o quê. Ele fala assim, tira do meio de ti o dedo que ameaça. Então nós precisamos, primeiramente, tirar o dedo que ameaça e voltar para nós esse dedo. Falar, o meu pecado, a minha culpa, a minha falha, eu preciso consertar. É a primeira coisa para Deus nos tirar da miséria, da destruição e da catástrofe. Depois do arrependimento,
quando a gente pede perdão ao Senhor e é convencido pelo Espírito Santo, a gente para de culpar os outros e se arrepende, começa uma mudança de vida, uma mudança de caminhar, uma mudança de estilo de vida. O que nós temos que fazer? Vigiar os nossos pensamentos. Por quê? Porque Satanás, ele vai ver que ele perdeu o território. Porque ele gosta de um pecado, né? Se tem uma coisa que o diabo gosta, é de pecado. Mosca gosta de lixo, né? E ele gosta, então, de nos atormentar, ele gosta de estar ali roubando as bênçãos de Deus. Quando ele vê que ele perdeu esse território, o que vai acontecer? Ele vai se voltar contra nós com acusação, com pensamentos acusadores, e com pensamentos de divisão, com pensamentos de inimizade, de ofensa, né? Lembrando direto a ofensa que nos fizeram. Ele vai trazer aqueles pensamentos de dor, de angústia, de fracasso. Tudo isso vai voltar. Ele vai vir com todo o seu arsenal contra nós. Mas nós podemos vencer o diabo cuidando daquilo que pensamos. O tema dessa mensagem é: os meus pensamentos definem a minha vida. O que você está pensando? Você quer saber que rumo vai tomar a sua vida? Comece a analisar aquilo que você tem pensado. O que você tem pensado? Se os seus pensamentos são medíocres, são miseráveis, se os pensamentos são de ofensa, se os seus pensamentos são de vítima, então é por ali que você vai andar. Mas se você tem pensamentos elevados, se você tem pensamentos de paz, se você tem pensamentos de vitória, se você tem pensamentos ancorados na graça de Deus, então saiba que você é um vencedor e você caminha para uma vida próspera. Nós não podemos, irmãos, ficar a vida toda escorado, ancorado nas mazelas, nas dores, naquilo que nos fizeram, nas pessoas ruins que nós nos relacionamos e que fizeram mal para a nossa alma. Uma hora nós vamos ter que pôr um ponto final e dizer: bola para frente. Abençoa essas pessoas. Jesus, ele fala assim: olha, abençoe os seus inimigos, abençoe, não amaldiçoe. Jesus sabia que a gente ia ter inimigo pelo caminho. E muitas vezes os inimigos são pessoas do nosso lado. Infelizmente, tem muitos cristãos que eles se tornam inimigos da graça de Deus na nossa vida. Meu sogro, ele falava assim: fulano é instrumento de Deus para a minha santificação. Não é verdade? Tem gente que é instrumento de Deus para a nossa santificação. Toda vez que você está perto dela, perto dessa pessoa, você é purificado, né? Você tem que exercer o domínio próprio, você tem que perdoar, você tem que andar outra milha. Não tem pessoas que Deus levanta na nossa vida, né, como um espinho na carne, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza? Tem. E o diabo sabe disso. Então, quando você se levantar como uma pessoa que vai pensar aquilo que Deus pensa, pensar nas coisas que estão no coração de Deus, que estão no coração de Deus, ele vai se levantar contra você e vai trazer todo o lixo de volta. Até mágoa que você já perdoou, que você já venceu há muito tempo, ela vai brotar, ela vai aflorar. Porque o diabo quer manter você na miséria. O diabo quer manter você na derrota, no fracasso. Ele não quer que você avance. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você reflita a glória de Deus e viva as promessas de Deus. Diga comigo: os meus pensamentos definem a minha vida. Eu sou o que eu penso. Resumindo, eu sou aquilo que eu penso. Então eu vou encher minha mente, alimentar a minha mente com aquilo que vai me levar a viver quem eu quero ser. Amém? Então eu vou encher a minha mente com os pensamentos que vão me levar a viver aquela pessoa que eu desejo ser. Se eu desejo ser vitoriosa, eu vou encher minha mente com pensamentos de vitória. Amém? Glória a Deus. Algumas verdades eu posso extrair desse texto de Lamentações com relação aos nossos pensamentos. A primeira coisa que está no versículo 18 é o seguinte. Diz assim: então disse eu. Ele já começa falando assim: então disse eu. Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Quantas vezes a gente levanta de manhã e fica dizendo só essas coisas? Eu estou acabado. Ah, eu estou acabado, eu estou derrotado. Deus se esqueceu de mim. Eu não tenho mais esperança em Deus. Eu sou um fracassado. Nada que eu faço dá certo. Quantas vezes a gente fala isso? Ou às vezes as pessoas falam isso para nós, né? E a gente, em vez de dizer para nós, não escuta o que essa pessoa está dizendo, a gente acaba assimilando tudo aquilo. Não, é verdade, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um fracasso. Eu já tenho essa idade, tantos anos, e eu não conquistei nada. Eu não fiz nada. Querido, quero dizer para você que Deus deu um filho a Abraão quando ele já era de 100 anos. A sua idade não é o seu problema. O seu problema são os seus pensamentos. Amém?
Nós precisamos pensar como Deus pensa. Eu não posso ficar constantemente citando frases para mim mesmo de desesperança, de derrota, de medo. Ai, vou morrer de Covid, né? Ai, agora essa nova cepa do Covid mata em 2 dias, eu vou morrer de Covid. Não, querido, não. Chega na porta da sua casa e fala Covid, daqui para fora em nome de Jesus. Aqui já tem um rei, alguém que reina. Aqui já mora o autor da vida, a morte daqui para fora. Se posicione em vitória. Amém? Eu não estou dizendo que você não vai pegar. Eu não estou dizendo que você não pode sofrer. Não é isso. Mas você não pode alimentar a sua mente, a sua vida, com pensamentos de medo. Isso vai te escravizar, isso vai baixar a sua imunidade. Vai te trancafiar, né, dentro da sua casa. A pessoa vai se isolar. Como é terrível viver isolado, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ter o contato, a igreja precisa estar juntas. Quantas pessoas podiam estar aqui hoje à tarde, mas estão com medo? Quantas pessoas podiam estar aqui, mas estão com preguiça? Estão desanimados na fé, estão dizendo aqui como o profeta Jeremias, pereceu a minha glória, foi embora a minha esperança. O Senhor, o que ele fala? A minha esperança no Senhor se foi. As pessoas estão assim. Ah, Deus nos abandonou. Não, Deus nos abandonou não, irmãos. Deus é por nós, Deus está conosco, Ele está lutando. Ele não parou. Só que Deus não responde ao medo, Deus responde à fé. Deus não responde ao desespero, Deus responde à fé. E eu preciso então me levantar e não alimentar a minha mente com pensamentos assim, com frases que eu digo a mim mesma assim. Não, eu preciso alimentar a minha vida com a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? A segunda verdade que eu encontro nesse texto... Não, antes de eu passar para o segundo ponto, vamos ler Salmo 42, 5. Se você está aqui com a sua Bíblia, pode abrir comigo. Salmo 42, 5 diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha que declaração de fé. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha a diferença aqui, né? Um está falando, pereceu a minha esperança no Senhor. Mas o outro aqui no Salmo 42 está dizendo, por que você está abatido, a minha alma? Por que você está perturbada? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Isso é declaração de fé, irmãos. Se você esperar todo dia a derrota, todo dia o fracasso, todo dia a miséria, todo dia notícias ruins, é isso que você vai ter. Mas se você esperar no Senhor, você ainda vai louvá-lo. Eu ainda o louvarei a Ele, que é o meu auxílio. Eu posso estar ruim agora, eu posso estar acabado agora, mas eu espero no Senhor. Eu gosto daquele texto que diz, se 7 vezes cair o justo, as 7 vezes o Senhor o levantará. Amém? Então não fica prostrado. Levante-se e diga a sua alma, espera em Deus. Amém? A segunda verdade está no versículo 19 e 20. Diz assim, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quando eu fico relembrando e remoendo as dores, as ofensas, a desgraça, o número de mortes, a crise, o desemprego, o que acontece? A minha alma se abate dentro de mim. É isso que está dizendo o texto. Quando você fica lembrando as coisas ruins, os seus sentimentos serão ruins. O que eu penso reflete naquilo que eu sinto. Muitas pessoas ficam alimentando a mágoa, a dor, a frustração, em vez de alimentar a sua fé e a sua esperança. O que você tem pensado? Você é que está aí me assistindo, o que você tem pensado? Quais são os seus pensamentos diante do Senhor todos os dias quando você acorda? Deus sabe o que você pensa. Treine a sua mente para pensar coisas boas. A sua mente pode ser treinada. Seja um domador da sua mente. Treine a mente. Expulse os pensamentos tóxicos e doentes. Porque pensamentos doentes vão adoecer o nosso corpo. Então expulse esses pensamentos. Alimente-se da palavra de Deus. Leia bons livros. Assista bons filmes. Essa semana nós assistimos um filme tão lindo. O nome dele é Eu Ainda Acredito. É de um adorador norte-americano, Jeremy Camp. É isso, né, pastor? E é um filme tão lindo, queridos.
E uma coisa que a gente aprendeu é que Deus usa pessoas quebradas. Deus usa pessoas quebradas, como Deus quebrou aquele homem. Fica aí a dica, não vou dar spoiler, para você assistir esse filme. É tremendo. Se alimente de coisas assim que vão atiçar a sua fé, que vão dizer assim, se Deus fez isso com ele, Deus pode fazer comigo. Amém? 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim, vamos abrir aqui. Segunda Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você tem uma arma espiritual poderosa em Deus para levar cativo todo o pensamento da sua mente à obediência de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, pensamento ruim, sai agora. Não sei se você sofre ou já sofreu da síndrome do pensamento acelerado. Eu passei por isso. Meu Deus do céu, é horrível. Parece que tem uma nuvem de abelhas unindo na sua cabeça. São muitos pensamentos. E quando eles são ruins, então parece que você vai ser massacrado pela sua mente. Mas se levante em nome de Jesus e comece a repreender um por um. Um por um. Comece a achar textos da palavra de Deus que vão de encontro a esses pensamentos ruins, esses pensamentos que estão querendo matar você, matar a sua fé, matar o seu futuro. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você pode se levantar, você pode ser um vencedor, você pode refletir a glória de Deus. Aonde você quer estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, onde você quer estar? Tudo começa aqui. Mude os seus pensamentos, que você vai mudar o seu futuro. Terceira verdade que eu encontro no texto de Lamentações que nós lemos, está no versículo 21. E eu acho que esse é o melhor de todos, né? Diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos dizer todos juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que você vai trazer para a sua mente? Eu vou dizer para você como eu faço isso na prática. E essa eu já falei que é uma batalha que eu travo todos os dias, cuidar dos meus pensamentos, né? Às vezes eu tenho que chegar para o meu marido e falar, ora por mim, porque a batalha está muito grande naquilo que eu estou pensando. E ele ora por mim, graças a Deus, pelo meu marido. Mas, na prática, o que eu faço? Eu de manhã eu tenho um kit devocional, que é a minha Bíblia, um caderninho, que eu sempre tenho comigo. E nesse caderninho eu escrevo orações desesperadas, orações de mágoa, orações de frustração. E eu também escrevo pensamentos ou palavras que vêm no meu coração quando eu estou orando. Eu escrevo ali. E quando eu não estou bem, eu volto e leio tudo aquilo e eu vejo de onde Deus já me tirou e como eu estou agora. Se eu pegar uns cadernos de 3 anos atrás e começar a ler, eu vou olhar e falar assim, meu Deus, eu estava fora de mim quando eu escrevi isso. Mas eu precisava daquilo. Então tenha um caderno de anotações no seu devocional que você vai anotar. Você vai anotar palavras de esperança que Deus te traz na oração. Às vezes você está orando, Deus te faz lembrar de um versículo da Bíblia, você escreve ali. Ou você então senta um dia, pega um caderno, um papel e começa a listar todas as bênçãos que você tem. Eu estou com saúde, eu estou vivo, eu tenho roupa, eu tenho comida, eu tenho amigos. Diz que se você tem amigos, você tem tudo, né? Comece a anotar. Comece a trazer à sua memória coisas que podem te dar esperança. Comece a lembrar que as misericórdias do Senhor não têm fim. É isso que diz o texto logo depois. Que ele diz, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Depois ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Amém? Queridos, faça isso na prática. Cante canções de esperança. Cante canções de esperança. Eu me lembro quantas vezes eu cantava, eu vou dançar na chuva. Eu falava, eu ainda vou dançar na chuva. E eu me lembro de um dia que eu fiz isso. Quando começou a chover, eu fui para o meio da chuva e comecei a dançar. Eu falei, eu vou dançar na chuva. Eu vou viver isso, Senhor. Comece a cantar canções. Anda pela sua casa, levante as mãos e comece a dizer assim, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Comece a declarar com fé. Eu gosto de
de orar andando na minha casa. Eu ando na sala, ando ali, às vezes entro nos quartos e começo a profetizar. Queridos, quantas vezes orando eu começo a declarar boas notícias. Eu falo, Senhor, que venha boas notícias, que chegue boas notícias, que chegue pelo correio, pelo e-mail, por telefonema, por WhatsApp, por direct, que chegue boas notícias em nome de Jesus, que todas as boas notícias que estão retidas nos céus para mim, que sejam liberadas agora em nome de Jesus. Amém? Comece a agir com fé, irmãos. Comece a mudar a sua circunstância com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala. Comece a ser uma pessoa, um cristão intencional em criar esperança no seu coração. Mais do que criar esperança no outro, eu preciso criar esperança no meu próprio coração. Você tem que amar você mesmo, em primeiro lugar, né? Claro que depois de amar a Deus, mas depois com a mesma intensidade, ama os outros. Mas você não pode amar os outros se você não ama você. Você não pode dar esperança aos outros se você não tem esperança. Então encha a sua vida de esperança, seja intencional. Uma coisa que nos dá esperança é quando você vai e abençoa alguém. Sempre nós podemos abençoar alguém. Mesmo quando nós achamos que nós não podemos, nós podemos abençoar alguém. Elogie alguém, manda uma mensagem, elogiando alguém, talvez a pessoa que você nunca elogiou, uma pessoa até que você acha que é contra você, manda uma mensagem, ofereça ajuda. Você pode ser relevante e fazer a diferença na vida de alguma pessoa. Isso tudo te traz esperança. Traga à sua memória eventos que aconteceram bons na sua vida. Traga à sua memória. Lembre-se de onde Deus te tirou, como você era quando você encontrou Jesus. Irmãos, eu me lembro como eu era. E como eu agradeço a Deus. Deus ter me tirado de onde Ele me tirou, do lamaçal do pecado. Ah, como Deus é bom. Se nós queremos mudar a nossa vida, nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar aquilo que nós cremos. Tem muito crente crendo mais nos fracassos do que no Deus Todo-Poderoso que Ele serve. Deus pode mudar a sua situação. A hora que você ativar a fé no seu coração, com a leitura da Bíblia, com a oração, com o jejum, com a perseverança, vindo na igreja, você vai parar de falar assim, essa igreja está fria. Ai, essa pastora não fala nada que eu gosto. Ai, não sei o que está acontecendo. Eu sei, irmãos, o problema está no seu coração. A hora que você mudar essa situação, as coisas vão começar a mudar. A fé, ela é uma fé ativa. Não existe fé passiva. Não existe uma fé que você fala, eu creio e não faz nada. A fé, ela é acompanhada de obras, de ação. Então, se eu creio em Deus, eu preciso ir em direção a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me levantar, eu preciso orar. Se eu preciso de, reconciliar com alguém, eu vou lá e faço. E eu espero que Deus, então, vai fazer a parte que lhe cabe. Amém? Nessa pandemia, faça a sua parte. Faz aquilo que você precisa fazer. Se cuida, usa máscara, mantenha o distanciamento, mas não se distancie a ponto da sua fé esfriar. E creia que Deus vai fazer a parte dele. Eu quero pedir para você ser intencional na sua oração. Sabe? Faça orações perigosas. Faça orações intencionais. Ore assim, Senhor, eu peço em nome de Jesus que quando eu estiver na igreja, ainda que tenha alguém com Covid, que eu não pegue. E que ninguém da minha casa pegue. Comece a fazer oração intencional, que Deus vai te escutar. Agora a pessoa sai de casa, se tiver alguém assintomático. E fica com medo. Às vezes o irmão acordou de manhã, tem gente que acorda de manhã com os olhos tudo escorrendo, né? Lacrimejando, tem rinite. Aí já fica olhando, acho que fulano não está bem, acho que também está com Covid. Aí antes de acabar o culto, a pessoa já deu no pé, irmão, não faz assim. Isso você está demonstrando uma vida cheia de dúvida, de insegurança e de incerteza. Se você está na presença de Deus, creia no Deus que você serve. Amém? Claro que você não vai tentar a Deus. Nós não estamos pegando na mão, abraçando, fazendo um montinho de pessoas, aglomerando. Nós não vamos fazer isso. Mas nós não vamos deixar de cultuar. Satanás quer acabar com os nossos cultos, quer fechar os nossos templos, mas nós não vamos parar de cultuar a Deus. Nós vamos cultuar a Deus nos templos e de casa em casa, como em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, eles quiseram acabar com os cristãos, acabar com a pregação do Evangelho. E eles se juntaram, oraram. E a Bíblia diz que eles de casa em casa e no templo não paravam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não se intimide. Não deixa um vírus intimidar você. Não deixa o medo intimidar você. Nosso Deus é maior. Amém? Encha a sua mente com essas verdades. Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso.
Deus, Ele é o Jeová Rafá, aquele que nos sara. Deus é aquele que é o Senhor dos exércitos. Ele tem um exército à nossa disposição, mas não é para os medrosos, é para os corajosos. Amém? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, eu quero orar por você. Comece a mudar o seu futuro, o seu destino, mudando os seus pensamentos, mudando a sua fé. Não coloque a sua fé nas desgraças, nas crises, na pandemia. Coloque a sua fé no Senhor, o seu Deus. No reino de Deus não tem crise, no reino de Deus não tem morte. O reino de Deus é um reino de vida. Ele é o autor da vida.